Valdizar Andrade fez o caminho de Santiago de Compostela e eu perguntei a você sobre se em algum momento deu vontade de desistir e que momento deu essa vontade, se é que deu. Não, em nenhum momento eu tive vontade de desistir. Eu tive um momento, aliás, 2 momentos no caminho que eu senti um pouco de medo. Porque o caminho, ele não é um caminho místico, mas ele é um caminho cheio de energias diferenciadas. Epa! Por exemplo, quando você começa a caminhar, que você se depara com um monte na sua frente, que você sabe que tem que escalar, que não tem outro caminho, parece que brota uma força interior, brota uma força interior e você começa a desenvolver a estratégia do caminho. É essa força que foi crescendo. Porque essa força vai te fazendo avançar a cada momento e você vai se sentindo cada vez mais forte. Então, o escalar a montanha, o escalar os montes, como eles dizem na Europa, que lá não tem montanha, tem montes, é algo assim inexplicável, humanamente falando. E eu não tive nenhum momento de medo ou de vontade de desistir. Teve um momento que eu tive medo, foi uma forte chuva que nós pegamos entre uma cidade chamada Fromista e Correão de los Conde, que eu nunca vivenciei uma chuva daquele tamanho, daquele jeito. Eu usei um cajado de madeira, mas muitos caminham com aqueles bastões de metais. Mas o que tinha de diferente nessa chuva aí, que você nunca viu uma chuva Porque ela era uma chuva que ela batia, os pingos muita batiam água. no rosto, era muita água, batia e doía. Eu achei que o meu rosto ia ficar todo manchado. Uma chuva muito forte. Eu acho que era granizo. E muito relâmpago. Era granizo, Valdezar. Pode ser. Aí você não percebeu. Pois é, pode ser. Então, não, e aí com a chuva também, a mochila fica muito mais pesada. Aí o que era mais interessante, eu comprei uma capa. Eu comprei uma capa, que essa capa, ela me cobria e cobria a mochila. Então quando eu percebi que a chuva se aproximava, eu coloquei a capa. Mas a chuva veio com um vento tão forte que você virou uma pipa. A capa brasileira virou uma pipa. Exatamente isso. Rasgou tudo. Você também tem experiência, hein, eu tive que me preocupar com documentação, com passaporte, com dinheiro, com essas coisas todas. Mas você tinha que estar fazendo esse caminho e com seus documentos todos? Todos. Você não deixa documentos. Você tem que estar, você sempre usa uma pochete. Tem que estar tudo documentado. Do seu lado. Valdizar, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Esse caminho que você percorreu, o que você levaria para sua vida eternamente, o que marcou mais a sua cabeça e o que você deixaria, não lembrar, tipo assim, não, isso aí nunca mais você falaria para ninguém. O que você sempre comenta do bem desse caminho percorrido assim? Oportuna a sua pergunta, e eu quero dizer o seguinte, o caminho, coisas que eu comentarei eternamente. Primeiro, as descobertas que você faz sobre você. Afinal de contas, se eu fizer uma pergunta, quem é você? Qual seria a sua resposta? A primeira é fácil, mas depois da 10ª, se você tiver que responder com respostas diferentes, você não vai... E você fazendo esse percurso, você consegue ter essa diferença? Você consegue visualizar todas as diferenças possíveis, inclusive você falando, consegue vamos nessa descobrir coisas que você diz assim, gente, hoje eu me envergonho de ter feito isso. E me envergonho de ter deixado de fazer aquilo. Então, isso que é interessante. E você faz uma descoberta sobre você que não existe terapeuta, não existe mágico, mas não existe... É uma coisa que você presencia. Mas Valdezar, mas Valdezar tem, é mais importante, tem que ir lá para fazer. Depois, por exemplo, pegar esse Morro de Santo Antônio aqui. Se eu for escalar para pagar todos os meus pecados, será que eu tenho... Não, para aí, eu tenho... Não, veja bem, isso vai fazer brincadeira, mas é verdade. Pode ser porque é muito longe, é muito caro. Toma água, vai lá, toma água. Sabe por quê, Marquinhos? Das coisas ruins, das coisas boas, o João Oliveira que você conhece. Das coisas ruins. Não é. Deixa eu explicar por quê. Você não deixa nem eu acabar de falar. O pessoal que tá ouvindo em casa tá me entendendo. Sabe por quê? O pessoal que tudo é milionário. Então a gente vai fazer uma pergunta, fica tudo com gracinha. Mas o que eu vou falar pra você é pertinente a minha pergunta. Sim. Muitas vezes a pessoa não tem condição, não tem estrutura pra ir na Europa fazer esse percurso que você tá fazendo. Tem aqui a Serra do Roncador. A pessoa pra se encontrar, por exemplo, você se encontrou fazendo esse percurso sozinho e tal, não foi? Sim. Nós temos aqui esse Morro de Santo Antônio, que já é uma coisa pelo menos um pouquinho difícil de se fazer. Quer dizer, Santiago e Santo Antônio. Exatamente. A possibilidade, o morro.
o morro, a montanha, chegar no pico dele. Mas se for sozinho, desprovido de qualquer vaidade, como você falou mesmo, só com short e uma camiseta. A evangélica usa muito o morro de Santo Antônio. Por que a minha pergunta é uma pergunta ignorante? Por quê? Eu não estou entendendo. É claro, rapaz, é porque as pessoas podem, ela pode se encontrar com ela mesma, por exemplo, ela fazendo um retiro espiritual sozinha, na verdade. Foi mais ou menos isso que você fez nesse seu percurso aí, não foi? Tá, eu quero te dizer o seguinte, você pode se encontrar no caminho de Santiago, no Morro de Santo Antônio, na Serra do Roncador, no Caminho do Sol, em qualquer outro lugar. O problema é você se despojar de vaidades. De todas as suas vaidades. Vaidade. O que tem aqui é gente vaidosa. Você. Só que não mostra a cara, entendeu? É tudo com gracinha. Tá bom. Então, o que acontece é o seguinte, o mais importante de tudo é você ter um propósito, uma decisão. Exatamente. Por exemplo, eu devo lançar um trabalho técnico, científico, chamado Poder da Decisão, exatamente pelo fato de tudo que eu descobri em termos do caminho de Santiago. E o que você descobriu negativo? O que eu descobri negativo é que existem pessoas que vão para o caminho de Santiago, como na vida, para fazer sexo, para usar drogas. O lado ruim. É o lado ruim. É o lado ruim do caminho. Tá vendo como que existe também é ruim? Vai daqui até lá para fazer isso como uma anarquia, para fazer qualquer motel. Deixa eu perguntar. Fala, Batata. Não, fiquei interessado, só um pouquinho, Batata, de João Oliveira. É que o que ele falou é muito interessante. Lógico. A pergunta que eu fiz também foi muito interessante. Sim, maravilhosamente. Apesar de que levaram na sacanagem da brincadeira. Mas quem tá em casa tá do meu lado. Não, com certeza. Deus está do seu lado. Também. Ele é o principal. Você consegue chegar em albergues que existem pessoas há 8, 9 dias com problema de tendinite, com problemas de desidratação, porque não se cuidaram devidamente no percurso e acabaram entrando nesse processo. Aí eles tomam chá da meia-noite. E você encontra muitas pessoas que desistem do caminho, por exemplo, no primeiro dia, no 11º quilômetro, em um lugar chamado Orisson, ainda no país de França, que é isso? Um rapaz de 22 anos chorou e telefonou para a mãe e pediu que queria desistir do caminho e desistiu. Tomou um táxi. Teve que ligar para a mãe, precisa de 22 anos de idade. Você teve dias de limites na sua vida, assim, nesse caminho todo? Porque tem dia que, a gente tem um limite até onde chegar. Você ultrapassou o seu limite ou chegou no limite? Não, em nenhum dia eu cheguei no limite. Eu vou te explicar o que acontece. O caminho é uma verdadeira estratégia. Eu defini o caminho em um albergue, numa cidade chamada Lacebo. Alguém, um pároco, um cura, me perguntou como eu definiria o caminho de Santiago. E eu defini o caminho assim: o caminho é o retrato da vida real. Só não vê aqueles que estão com os olhos vendados ou tentam se esconder do seu próprio eu. O que acontece? Você trabalha eternamente com estratégia, com metas. No meu primeiro dia, minha meta era atingir 27 quilômetros. E no meu segundo dia eu coloquei meta. Eu trabalho com coach, então eu trabalho com meta o tempo todo. Então o que aconteceu? Eu coloquei meta de primeiro dia. No segundo dia minha meta era dormir em Pamplona 44 quilômetros. Valdizar, tipo assim, você saía de que horas? Do amanhecer do dia, que horas você começava a caminhar? Eu saía geralmente entre 5h30 e 6 horas da manhã, nunca depois. Primeiro porque o caminho você vai fazendo e vai chegar a um determinado horário em que não compensa você continuar. Qual que é o horário que você parava? Parava 2 horas, da tarde? Em algumas situações 3 horas, e lá o sol, lá só escurece às 22 horas, tá? Valdizar, você pensa um dia em colocar essa sua experiência virar um livro, uma história? Porque eu acho que é uma experiência única na vida de um ser humano. E é muito bom compartilhar. É muito bom compartilhar com outras pessoas numa história sua. De incentivar, porque eu acho que isso é uma coisa legal. Você hoje está num programa de rádio, mas muitos não estão ouvindo nesse momento, que possa estar gostando de ter uma leitura, né, passar para os seus filhos, porque eu acho que isso é uma realidade mundial, é maravilhoso, é uma experiência única na vida de um ser humano. Você pensa em compartilhar com outras pessoas por intermédio de um livro que você possa vir futuramente a lançar esse projeto assim?